E aí, gente do canal, vem pra mesa, como que tá? Beleza? Depois de muito tempo eu resolvi aparecer. Tava fazendo vídeos curtos, postando no meu WhatsApp, no Instagram. Se você não segue o Instagram, entra lá. Procura lá Renato Nadaline Aguiar no Instagram, você vai encontrar meus dois perfis. Expedição Sorriso, que se trata do meu trabalho artístico, e Vem pra Mesa, que é um trabalho onde eu ministro a palavra. Amém? E eu quero te convidar, eu estou falando sobre um tema geracional, ok? Sobre gerações, tá? Então nós vamos começar aqui, eu tenho vários textos bíblicos que eu quero levar você a refletir comigo nessa questão, ok? Deus nos chamou para entender aquilo que nós somos, o que nós carregamos e dessa forma poder governar sobre as nações. Tá? Então pega comigo por gentileza Gênesis 9 e vamos comigo no 9, 22. 21. Bebendo vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Está falando de Noé. Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e o expôs aos seus dois irmãos. Mas Sem e Jafé tomaram um manto, puseram-no sobre os seus próprios ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do seu pai. 24. Quando Noé acordou de sua embriaguez, soube o que lhe fizera seu filho mais jovem e disse: Maldito seja Canaã, que ele seja para os seus irmãos o último dos escravos. Amém? Vamos parar por aqui para a gente poder entender. Cã era filho de Noé. Foi Cã que viu a nudez do seu pai. E a Bíblia cita que Cã era pai de Canaã. Por que a Bíblia faz isso? Porque aconteceria um fato na vida de Canaã que mudaria a sua história e a história da sua casa, a história de toda a sua descendência. E embora ainda Canaã não tivesse filhos, isso mudaria toda a sua casa. Cã não podia ser amaldiçoado, porque se você for ler um pouquinho antes, o 9:1, você vai ver que Deus abençoou Noé e seus filhos, ou seja, Cã tinha uma bênção, ok? Deus tinha abençoado Noé e seus filhos. Então quando Noé sai da sua tenda, que ele descobre, né, que ele é curado da embriaguez, né? Noé acordou de sua embriaguez, no outro dia de ressaca, imagino eu. Noé fica sabendo o que Canaã fez e o que Cã fez, perdão, e Noé amaldiçoa Canaã, seu neto. Canaã, ele passa a ser uma pessoa amaldiçoada. E você sabe que nos lugares aonde as pessoas, os primeiros habitantes chegaram, esse território levou o nome deles, né? Então Cã, ele sai dali, daquele lugar, e ele vai para uma terra. Olha só o que fala da sua linhagem. Gênesis 10:15 diz assim: Canaã gerou Sidom, seu primogênito. Depois Het, os Jebuseus, os Amorreus, Zergeseus, Eveus, Araceu, Sineu, Arádio, Samareu, Emateu. Em seguida dispersaram-se os clãs cananeus. A fronteira dos cananeus ia de Sidônia em direção de Gerara até Gaza, depois em direção de Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim até Lesa. Enfim, eles tomaram um território. E esses povos, Jebuseu, Amorreu, Gerzeu, Eveu e enfim, esses povos, eles eram descendentes de Canaã. Canaã chega numa terra e aquela terra se torna um território de Canaã. Amém? A terra de Canaã. Porém, uma terra amaldiçoada. E interessante que, se nós formos ler versículos antes, Deus escolhe Noé e a sua família para recomeçar a humanidade. Porque Deus, ele se desagrada, tem o coração ferido de íntima dor, ele se arrepende, e essa palavra significa que ele tem o coração ferido de íntima dor. Ele se arrepende de ter feito o homem, de ter feito o que ele fez, certo? Toda a criação. E ele resolve destruir tudo. Mas a Bíblia fala que ele encontra graça em Noé. Noé faz Deus sorrir novamente. E Deus resolve iniciar com ele. Porém, Noé acaba tomando vinho, planta uma vinha, toma vinho, fica chapadão, o filho tira onda, ele amaldiçoa o neto. Todo o trabalho que Deus fez, Noé derruba ele por terra.
Porque Deus não fez o homem para a maldição. Deus fez o homem para a bênção. Deus não nos fez para a maldição, Deus nos fez para a bênção. Então agora Deus precisa consertar a burrada que Noé fez. E o que Deus faz? Ele começa a levar os seus homens para a terra de Canaã. E ele chama Taré. Taré era pai de Abraão. Essa família é levada para essa terra de Canaã. E da onde essa família vem? Ela vem da família de Sem. Sem era um dos filhos de Noé. Você vê o que aqui, se nós continuarmos o texto lá em Gênesis 9, 26, Noé diz assim: E disse também, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja o seu escravo. Amém? Então, dentro dessa perspectiva, dessa palavra que Noé lança sobre a vida de Canaã, Deus começa a traçar um plano para levar os descendentes de Sem para a terra de Canaã, para libertar esse território, para libertar essa terra, para libertar essa nação e assim a sua descendência. Porque se isso não acontecesse, toda a descendência de Cã seria uma descendência amaldiçoada. Por isso, deixa eu trazer para os dias de hoje. Nós precisamos ter cuidado com as palavras que nós lançamos sobre os nossos filhos e sobre a cidade aonde nós moramos. Porque uma palavra nossa pode amarrar, pode aprisionar a vida, pode dar um destino errado para a vida da nossa geração. E não só dos nossos filhos, mas de toda a nossa descendência. Amém? Isso aconteceu na vida de Noé, aconteceu na vida de Canaã. E Deus agora precisa levantar um que entre nesse lugar e tome posse dessa terra novamente. Então ele chama Taré. Claro que a Bíblia aqui não fala que Taré foi chamado, mas Taré estava se dirigindo para Canaã. Então creio eu que ele teve um impulso para ir para esse lugar. Olha o que fala em Gênesis 11, 31. Taré tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de Abraão. Ele os fez sair de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas chegados a Harã, aí se estabeleceram. Ou seja, essa família sai em direção a Canaã, mas eles chegam em Harã e ali eles param. O propósito de Deus foi parado, porque um pai geracional, ele resolve parar no meio do caminho. Porque com certeza em Harã ele encontrou uma vida fácil. Com certeza em Harã ele encontrou aquilo que ele estava buscando. Amém? Mas para Deus o que importa é você cumprir o seu propósito. Nós não podemos parar no caminho, por isso nós precisamos entender muito bem qual é o nosso chamado dentro da nossa casa, na nossa cidade, na nossa família. Deus sempre levanta um para ser aquele que vai resgatar essa linhagem que se perdeu em algum lugar no caminho, que parou em algum lugar no caminho. Muitas pessoas que nós conhecemos ou que você conhece, você pode ver que começou uma vida com Deus, mas parou no meio do caminho. E Deus quer que nós realizemos o plano completo até o fim, para completar a boa obra, cumprir, consumir aquilo que nós fomos chamados para fazer. Então Deus não para. Ei, escute, Deus não para. E ele levanta Noé e agora ele faz um chamado para Noé. Olha o que fala em Gênesis 12, 1. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo e te abençoarei, engrandecerei teu nome. Sê tu uma bênção. E olha o que fala no 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, pois por ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Olha o que Abraão carregava. Abraão carregava uma bênção. Abraão carregava nele uma bênção. Ou seja, eu e você carregamos uma bênção. Ok? Nós, quer ver? Vamos dar um pulo bem rapidinho aqui. Livro de Efésios. Efésios. Olha o que fala. Por favor, ouve até o fim. Olha a linha de raciocínio que nós vamos criando. Efésios 1,
4 diz assim, vou pegar 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nos céus, em Cristo. Amém? Então eu e você já fomos abençoados em Cristo. Quando Deus fala para Abraão, o que ele disse aqui, ele está querendo dizer o quê? Nesse momento ele está lançando publicamente esta bênção, que através de Abraão seríamos abençoados aonde? Na terra. Mas em Cristo nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Amém? Então eu e você, se nós entendermos quem nós somos e aonde nós estamos, porque se eu estiver em Jesus, eu já sou abençoado. Então, com certeza, Deus vai nos levar em lugares que precisam ser destravados por uma maldição que houve ali, por uma palavra errada que houve ali, por uma palavra de desgraça, de problema, sei lá como você quiser chamar, que houve ali. Por isso que muitas vezes você vai em lugares problemáticos e você fala, meu Deus, por que eu estou aqui? É porque Deus sabe o que você carrega, só você não sabe ainda. Mas para isso eu preciso ser uma pessoa cristã, ok? Para isso eu preciso ser uma pessoa que renunciei muitas coisas, me entreguei a Cristo e hoje eu vivo uma vida separada para Ele. O que é viver uma vida separada? Ser um religioso, uma religiosa? Não! É ser um homem, uma mulher comum, mas que vive uma vida cristã. Que vive preceitos, princípios cristãos. Amém? A partir do momento que você começa a renunciar à sua vida, o seu homem velho, e você deixa que Deus faça de você uma nova criatura, Ele coloca em nós, Ele imprime em nós o seu caráter. E o seu caráter é o quê? Bênção. Você é uma bênção. Então eu te levo em lugares problemáticos, eu te levo em lugares de confusão, eu te levo em lugares de conflito, para que você seja luz naquele lugar, para que você seja sal naquele lugar, para que você seja bênção naquele lugar. Amém? Não tem uma oração de São Francisco de Assis que fala sobre isso? Aonde houver guerra, que eu leve a paz, aonde houver fome e tal. É exatamente isso. Ele entendeu quem ele era. Amém? Você e eu precisamos entender quem nós somos. E interessante, Deus pega Abraão e leva para onde? Para Canaã. Olha o que fala o texto. É Gênesis 12:4. Tá? Eu tô indo rápido assim, mas depois você pode ir pausando e anotando os textos e estudando, ok? Eu não quero deixar o vídeo muito longo. Abraão partiu, como disse o Senhor. Ló partiu com ele. Abraão tinha 75 anos quando deixou Harã. Abraão tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que tinham reunido e o pessoal que tinha adquirido em Harã, partiram para a terra de Canaã e aí chegaram. Chegaram em Canaã. E quando eles chegam em Canaã, olha o que acontece. Gênesis 12:10. Houve uma fome na terra e Abraão desceu ao Egito para aí ficar, pois a fome assolava a terra. E aqui foi o problema. Deus não mandou Abraão descer para o Egito. Deus não falou, você pode ler o texto, você vai ver, Deus não falou para ele, vai lá para o Egito. Não. Houve fome na terra, mas espera lá. Se Abraão é o cara da bênção, ele tem a bênção, se tu uma bênção, o que ele deveria ter feito? Declarado prosperidade sobre aquela terra. Declarado alimento sobre aquela, porque a terra foi feita para nos servir, irmão. Deus faz um jardim e coloca Adão lá dentro, ele diz assim, Adão, você pode comer de todos os frutos que estão aqui. Foi a desobediência de Adão que fez com que ele saísse desse lugar de cultivador para ser um lugar de agricultor. Agora ele tem que plantar para colher. Antes não, antes ele só colhia para depois replantar. Agora não, agora ele tem que plantar para colher. E a terra vai produzir espinhos e abrolhos. Por quê? Porque como está o seu coração, vai estar a tua terra. Como está o teu coração, vai estar a tua cidade. Como está o teu coração, vão estar as coisas ao teu redor. Irmão, quem governa a cidade não é o prefeito. Quem governa a cidade não são os vereadores. Quem governa a cidade é a igreja. Para as pessoas, quem governa, para o sistema, quem governa é quem está sentado lá. Ok, nós devemos orar pelos nossos governantes, mas para o céu, quem governa é a igreja. E se a igreja está desalinhada com o céu, o governo de uma cidade vai ficar na mão de Satanás.
Amém? Não estou falando que o prefeito é Satanás, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas celestiais, amém? Se nós somos homens e mulheres cristãos, nós precisamos entender do profético, do sobrenatural, das coisas do céu. Quando Deus abençoa Abraão, ele manda ele para um lugar onde havia fome. Por que havia fome lá? Porque era uma terra maldita. Era uma terra maldita, era uma terra sem pão. Era uma terra sem pão. Eu quero fazer uma conexão aqui, aproveitando que eu falei isso. Vamos comigo lá para Marcos 8, 24. Olha que coisa. Saindo dali, Jesus foi para o território de Tiro, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu permanecer oculto. Pois logo em seguida uma mulher cuja filha tinha um espírito impuro ouviu dele. Veio e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia, de nascimento, ou seja, ela era uma cananeia. Uma cananeia que veio de uma região amaldiçoada. E quem é que era portadora dessa desgraça? Sua filha. Oprimida por um anjo, por um demônio. Então ela se joga nos pés de Jesus. E olha o diálogo, presta atenção. Ela lhe rogava que expulsasse o demônio para fora de sua filha. Ele dizia, deixa que primeiro os filhos se saciem, porque não é bom tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Está falando do quê? De fome. Está falando de pão. O que havia na terra de Canaã? Fome. Por isso que Abraão vazou de lá e foi para o Egito. E essa palavra cachorrinhos, se você for ver no original, ela significa cães. E cães faz uma conotação com cã. E Cã era pai de Canaã, ou seja, os cães não podem comer do pão que o filho põe na mesa. Por quê? Porque era uma terra amaldiçoada. Já vamos voltar aqui em Marcos. Amém? Então Deus sempre tentou levar o povo para lá, para que o povo libertasse a terra. Ei, escute. A maldição, ela é espiritual, é uma palavra. Você vê a palavra que eu estou falando, você consegue pegar? Não, mas ela está te pegando aí. Ela está me pegando aqui, amém? A maldição, ela é lançada no ar. E os demônios que estão nos ares, eles pegam essas palavras de maldição e elas, como é propriedade dele, ok? Ele as utiliza como ferramentas contra a nossa casa, contra a nossa descendência. Por isso, se você já falou coisas malditas para os seus filhos, se você já falou palavras pesadas sobre a sua casa, sobre seu marido, sobre sua esposa, sobre os seus filhos, sobre sua cidade, sobre o seu trabalho, sobre o seu emprego, saiba de uma coisa, você está andando nessa palavra. Seus filhos estão andando nessa palavra. Renato, então o que eu faço? Você precisa fazer uma confissão de fé. Você precisa pedir perdão a Deus pelas palavras que você lançou e você precisa se voltar para Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa mudar a sua vida e você precisa viver uma vida cristã. Você precisa viver princípios bíblicos. Você precisa se entregar a Cristo, declarar Ele como o Senhor da sua vida e pedir a Ele que Ele venha quebrando essas palavras, porque na cruz toda maldição foi cancelada. Toda maldição que pesava sobre nós, na cruz ela foi cancelada. Mas isso é para quem crê e não para quem não crê. Agora entenda, existem coisas tão pesadas que não adianta só eu crer e não prosseguir. Não, eu preciso entrar nesse caminho e abdicar da minha vida velha e começar a ser um novo homem restaurado por Jesus Cristo, lavado e purificado pela água da palavra. Amém? Porque a palavra, ela é uma água que lava, uma água que limpa, água que dá direção. Você já viu o rio, como ele tem uma direção? Assim é a água da palavra. Então você precisa se voltar para Jesus, irmão. Você precisa largar essa vida de vício, você precisa largar essa vida errada e se voltar para Cristo, para que você seja um Daniel na sua casa, para que você seja um Davi na sua casa, para que você seja um Moisés na sua casa. Amém? Para que você seja um Paulo na sua casa, na sua cidade. Agora vamos lá, volta comigo lá. Abraão então ele desce para o Egito e quando ele chega no Egito ele mente. E quando ele mente, Faraó pega a mulher dele e tem por mulher. Ou seja, eu tenho para mim que Faraó teve relações com Sara, ok? Isso não é teológico, tá? Mas pelo que a Bíblia me fala, eu tenho para mim que isso aconteceu. Porque quando ele chega na terra do Egito, que houve fome, ele desceu para o Egito,
ele falou lá no 13, Gênesis 12, 13. Dize, eu te peço, que és minha irmã, para que me tratem bem por causa de ti e por tua causa me conservem a vida. Ou seja, ele ficou com medo de morrer, porque ela era muito bela. Aí, olha lá, ó, 18. Faraó chamou Abraão e disse, que me fizesse, por que não me declarasse que ela era tua mulher? Por que dissesse ela é minha irmã, de modo que eu a tomasse como mulher? Então essa palavra me deixa claro que Faraó acabou tomando Sara como mulher. Amém? Acabou tendo alguma relação com ela. Por quê? Porque lá no versículo 15, capítulo 15, versículo 13, olha só o que Deus fala. O Senhor disse a Abraão, sabe com certeza que teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não será a deles. Lá eles serão escravos, serão oprimidos durante 400 anos. Ou seja, a atitude errada de Abraão, que mentiu e colocou a esposa numa parada que não era legal, fez com que a sua descendência ficasse escravos 400 anos na terra do Egito. Amém? Ou seja, mais uma vez, eu como pai, você como pai, como mãe, as nossas atitudes hoje podem escravizar os nossos filhos amanhã. Ah, mas Jesus veio, morreu na cruz e está tudo certo, meu irmão. Se nós aceitarmos ele, nós precisamos... Isso não me dá legalidade para fazer o que eu quiser da minha vida. O ato da cruz não me dá legalidade para mim viver uma vida louca e fazer o que eu quero. Não, meu irmão. As minhas atitudes hoje, elas vão refletir amanhã. Olha só, quero contar um testemunho para você. Meu Deus, esse vídeo está ficando longo. Mas vamos lá. Eu estava serrando madeira aqui embaixo esses dias e um cisco veio no meu olho. Eu levantei, pá, veio no meu olho, uma ferpa fincou na minha pálpebra aqui. E eu fiquei sofrendo ali o dia inteiro com aquilo, tive que ir para uma outra cidade, pro oculista, pai, o oftalmo tirar a ferpa, tirou uma ferpa com uma pinça. A olho nu a gente não via. E eu sofri, hein? E durante esse sofrimento eu pedia para Jesus, falei, Senhor, tira para mim essa ferpa. E ele falou para mim, Renato, não posso. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você me desobedeceu. Porque enquanto eu estava serrando a madeira, irmão, uma vozinha disse para mim assim, ó, põe o óculos. E eu sempre ponho. Só que era só aquela madeira. Eu falei, rapidinho. Ou seja, eu entendi que quando eu saio do nível de obediência, eu fico desprotegido. Abraão saiu do nível de obediência. Deus não mandou ele descer para o Egito. Por isso, eu e você, se somos homens e mulheres de Deus, nós precisamos buscar uma palavra antes de agir, uma palavra antes de fazer qualquer coisa. Amém, irmão? Uma palavra. Nós não podemos agir assim de qualquer jeito. Nós vamos ter uma palavra, porque daí se eu tenho uma palavra, Deus sustenta. Não foi? Pedro andou sobre as águas? Não, ele andou sobre a palavra. Senhor, se for o Senhor mesmo, vem. Opa, então eu tenho uma palavra, então agora eu vou. E mesmo assim ele afundou. Mas se ele tinha uma palavra, ele estava afundando, Jesus vem e puxa ele para o barco. Por quê? Porque foi ele que promoveu. E aquilo que ele promove, ele sustenta. Amém? E aí depois o Senhor começou a me repreender. Eu de olho fechado, não podendo abrir o olho, fui viajar, voltei, fiquei com um tampão no olho, passando colírio uns dias. E ele começou a falar para mim, a sua irresponsabilidade como pai botou em risco toda a sua casa. Tua mulher teve que parar de trabalhar, pegar os seus filhos, pegar a estrada, caminhão na estrada, e eu de olho fechado, gastei uma grana. Amém? Ou seja, as minhas atitudes hoje, elas refletem em toda a minha casa, em toda a minha família. Não importa se eu tenho experiência naquilo ou não, eu preciso pensar, devo fazer isso? Será que os meus filhos não vão ser afetados com essa atitude que eu vou ter agora? Amém, irmãos? Abraão não pensou assim e sua descendência ficou escravo. Mas Abraão continuou sendo uma bênção. Abraão continuou sendo um cara abençoado. Amém? Abraão não perdeu a bênção por causa disso. Mas a questão aqui não é perder ou não a bênção. A questão é quem eu estou afetando com as minhas atitudes, com as minhas palavras. O que eu estou construindo para minha descendência andar depois, para os meus filhos, meus netos e assim por diante. Mas calma, talvez você não tenha construído até hoje, mas você pode construir a partir de hoje, tendo consciência disso, porque eu preciso entender. Agora vamos lá, olha o que fala Êxodo 3:8. Êxodo 3:8, tá? Deus levanta Moisés como libertador, ok? E ele diz assim, ó, olha que interessante. 3:8. Por isso decidi a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir desta terra para uma terra vasta que mana leite e mel. O lugar dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Agora olha só que coisa. Qual terra era essa?
Gênesis 10:15. Jebuseu, Amorreu, Gerzeu, Eveu, Eteu, a terra de Canaã. Ou seja, então eu vou tirar agora Israel do Egito e vou levar eles para Canaã. Por quê? Porque eu quero que vocês abençoem essa terra. Eu preciso levar o meu povo, aqueles que são os meus filhos, que entenderam, para a terra de Canaã, para que essa terra seja uma terra abençoada. Mas o que acontece? Eles chegam lá e se pervertem na terra. Eles chegam na terra de Canaã e acabam contraindo os costumes dos cananeus. E Deus avisou. Olha só o que Deus falou para eles lá no livro de Levítico 18:3. Olha só, Levítico 18:3. Não procedeis como se fez na terra do Egito, onde habitastes. Não procedeis como se faz na terra de Canaã, para onde eu vos conduzo. Ou seja, eu não quero que vocês tragam os costumes do Egito e nem os costumes dessa terra que eu vou te levar. Vamos trazer para os dias de hoje. Renato, eu não quero que você seja mais como você era no tempo do pecado. Eu te fiz um novo homem. E agora eu te coloco num lugar e eu não quero que você seja reflexo desse lugar que eu te coloco. Porque o mundo jaz no maligno. Eu quero que você seja luz. Eu quero que você seja sal neste lugar onde eu vou te colocar. Amém, irmão? Isso é para mim e para você. Com certeza, se você entender isso, Deus vai te levar em lugares problemáticos. Deus vai te levar em lugares embaçados. Mas não é para você ficar embaçado. É para você desembaçar. É para você resolver problemas. Através do quê? Intercessão, oração e decretos. Palavras de bênção sobre este lugar. Agora vamos dar um pulo aqui e eu já vou finalizando rapidinho. Eu não quero tomar seu tempo. Marcos 8. Essa mulher reflete a Cananéia, a terra de Canaã, uma terra que não tinha comida, uma terra que faltava pão, uma terra de promiscuidade, onde a sua filha ficou opressa por esse demônio e Jesus tem um diálogo com ela. E ele fala, né? 8:27. Ele dizia: deixa que primeiro os filhos se saciem, porque não é bom tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos, aos cães. Ou seja, deixa primeiro eu alimentar meus filhos, tá? Porque não é, se sobrar alguma coisa, quem sabe você recebe. Agora, o que Jesus está fazendo aqui? Ele estava sendo mal? Não. Ele estava instigando essa mulher. Ele estava levando ela para um contexto histórico e territorial. Porque o lance aqui não era libertar a filha dela do demônio. O lance aqui era libertar a sua geração. Era libertar aquele território. Amém? O lance aqui não é levar você num lugar por causa de uma família. O lance é você levar você num lugar por causa de uma família, por causa de um território, por causa dos lugares onde essas famílias vão passar um dia, territórios que elas vão conquistar. Se elas tiverem uma mente de escravos, ou se elas tiverem uma mente caída, amém? Elas vão chegar em lugares e elas vão esperar que esses lugares dê para elas o que elas precisam. Mas na verdade, quem tem para dar é Jesus. E quando eu sei disso, eu vou para um lugar pensando assim: o que eu tenho para esse lugar? Qual é o meu papel aqui? E não o que esse lugar tem para mim. Amém? Vamos lá. A gente precisa mudar a nossa ótica. Agora vamos lá. Mas ela respondendo disse-lhe: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Amém? Interessante que essa mulher, ela vinha de uma terra de Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque foi rei numa região dos cananeus. E ele era um rei muito mau. Ele cortava os polegares dos reis e os reis comiam migalhas de pão embaixo da sua mesa. Ela vem com uma referência de uma casa onde os filhos comem debaixo da mesa. São tratados como cães. Mas ela diz para Jesus, mesmo que seja a migalha, eu quero, porque eu sei que a migalha que o Senhor tem pode me libertar. E isso chamou a atenção de Jesus. A fé dela chamou a atenção dele. E olha o que ele diz. E ele disse: pelo que disseste, vai. O demônio saiu da tua filha. Amém? Olha só que louco, cara. Ela não falou assim: eu acredito que o Senhor pode libertar ela. Não, ela simplesmente falou: Senhor, nem que seja migalha. Pelo que disseste, vai, que o demônio saiu da sua filha. Ou seja, uma palavra minha e sua, crendo naquele que é Cristo e no que ele pode fazer. Uma palavra minha e sua, acreditando naquilo que ele liberou sobre a nossa vida, pode destravar a nossa geração e o território onde nós moramos, a cidade onde nós estamos.
Porque como eu disse para você, Deus espera que a igreja se posicione. E a igreja não é templo, a igreja sou eu e você, que sabemos o que nós carregamos. E quando essa igreja se reúne para orar com entendimento, meu irmão, muitas coisas podem acontecer. O destino de uma cidade pode ser mudado, pode ser transformado. Amém? Por isso que muitas vezes nós somos levados em lugares problemáticos. Agora, para finalizar, Marcos 8 fala da segunda multiplicação dos pães, tá? Eu quero pegar bem no finalzinho aqui, ó, 8:8. Eles comeram e ficaram saciados. Dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos. O que esses 7 cestos tem a ver com Canaã? Lá no rodapé diz assim, ó. A primeira multiplicação dos pães foi feita em benefício dos judeus, mas a segunda ela foi feita para os pagãos. Realiza-se na Decápole. Os 7 cestos evocam as nações de Canaã. Amém? As nações de Canaã. Os 7 cestos evocam as nações de Canaã. Tem um outro estudo que diz que os 7 cestos eles têm a ver com as 70 nações pagãs. Por isso que Jesus chama 72 discípulos e manda eles pregarem o evangelho aonde nessas nações pagãs, por esses lugares que na verdade cercavam Jerusalém, ok? Que estavam ali naquele lugar mesmo, Palestina e tal, tudo naquele ambiente. Porque para libertar esses lugares, levar alimento para esses lugares. Lembra? Canaã, lugar de fome, pedindo pão. Agora Jesus multiplica e dá para eles comer. Ou seja, o pão da palavra, acessível aos pagãos, aos cananeus. Uma terra amaldiçoada que agora é abençoada por aqueles que entenderam o que carregam. E essa mulher vem mostrar para mim e para você que através de uma palavra nós podemos liberar vida sobre a nossa casa. Nós podemos destravar destinos sobre os nossos filhos e libertá-los de escravidões que vieram lá de trás dos nossos antepassados. Por isso que Deus nos levanta para esse serviço, esse trabalho, esse ofício ou essa obra, assim como você quiser. Amém? Só que isso não é um peso. Quando você entende, isso passa a ser prazeroso, porque você faz em cima de uma palavra. Então, meu irmão, vamos começar a liberar palavras sobre nossa cidade. Você que tem um grupo de oração aí, ou pessoas, comece para os trevos orar. Comece para os trevos orar. Vai para os bairros, para as vilas, começa a interceder por lugares, por territórios. Eu tenho certeza que você vai destravar muitos destinos, mas não espere aplausos, não espere que botem uma placa com o seu nome, não ponha no Facebook, não coloque na internet essas coisas, meu irmão. Essas lutas são secretas. Essas lutas são para verdadeiros soldados que entenderam o propósito e o chamado que têm. Amém? Eu estou te convidando para ser um exército aí na sua cidade, aonde você está, em intercessão por aqueles que necessitam e que precisam, porque muitas coisas estão ligadas ao reino do Espírito, territoriais ligados ao reino do Espírito. Tenho certeza que quando você começar a orar com esse entendimento, tronos de principados vão ser derrubados. Tronos de potestades vão ser derrubados e a cidade onde você mora, a sua casa, a sua família vai começar a viver uma nova etapa no reino dos céus com Jesus Cristo, ainda nessa terra. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. Divulga o vídeo se você achar pertinente, tá bom? E mais pra frente tem mais. Valeu, galera. Até mais.